Hoje, o nosso tópico dentro da nossa aula sobre republicanismo é a sociologia republicana. Ou seja, qual é a visão que o republicanismo tem de sociedade. E ali a gente definiu, estão acompanhando o texto, o povo como uma comunidade de livres iguais. Mas essa comunidade é diferenciada em o republicanismo clássico sempre falou em governo misto, né? E vocês sabem que o governo misto tinha a ver com os fatores presentes na sociedade. Então, havia um órgão para o povo e um órgão para a aristocracia, e um órgão para uma instituição que era o monarca. Né? Mas o republicanismo sempre pensou, então, né, pensando em Roma, né, os órgãos populares, quais são? Os comícia, né, as assembleias do povo. E o órgão aristocrático por excelência é o Senado. Pensem como esse governo misto foi trabalhado na modernidade, né? O caso paradigmático aqui é a Inglaterra, né? O órgão popular é a Câmara dos Comuns, tá? O órgão aristocrático é a Câmara dos Lordes. Então, o ideal republicano é de uma sociedade diferenciada internamente. Mas essa é interessante, né? Essa diferenciação entre eles era uma diferenciação estamental. Né? Havia o povo, a massa, o povão, digamos assim, o populus no sentido de plebs, havia plebs, tá? E havia os optimati, né? Os melhores, né? Os mais acaudalados, os bem-nascidos, ok? Os membros das grandes famílias. Havia essas duas digamos assim, esses dois momentos da vida do povo como totalidade, né? E a dimensão mais popular, horizontal, e a dimensão mais vertical, aristocrática. E para o republicanismo isso era uma coisa boa, essa divisão era uma coisa boa, tá? A sociedade sendo diferenciada era uma coisa boa. Para nós modernos isso é intolerável, é claro. Tá? Uma vez que a gente estrutura a nossa sociedade, como a gente falou na aula passada, em cima do princípio da igualdade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a gente mantém esse ideal do republicanismo clássico. A sociedade é diferenciada internamente. Ela não é um blocão, não é uma sociedade simples, tá? Não é uma sociedade de solidariedade mecânica, como faria o Durkheim, né? É uma sociedade. Cada um de nós vai assumir 4 identidades diferentes na modernidade. E é isso que a gente vai trabalhar. Tá? Nós dividimos o que eu vou chamar de a praxis humana, né? A ação humana, ela tem 4 objetos, né? Isso desde Aristóteles podemos dizer, né? Qual é o primeiro objeto da ação humana? A própria constituição do sujeito, a sua autoformação, a gente pode dizer assim. Né? E aí nós temos a praxis moral. Uma outra esfera da praxis é quando eu me uno aos outros para fazer algo em comum, deliberar e decidir em comum. Né? Então, quando eu viso o bem comum, aqui eu tenho a praxis política. Terceiro lugar, quando eu entro numa relação de justiça com os outros, uma relação em que eu devo alguma coisa e devem alguma coisa para mim. Aqui eu tenho a praxis jurídica. E, por fim, quando eu trabalho o mundo, quando eu produzo, quando eu transformo o mundo para satisfazer uma necessidade humana, minha ou dos outros. Tá? E aqui eu tenho a praxis econômica. 4 esferas, vou chamar essa de 4 esferas práticas. A esfera ética, a esfera política, a esfera jurídica e a esfera econômica. Tá? Então, a diferenciação da República Clássica era povo e nobreza. Tá? Povo e nobreza, né? Povo no sentido social, socioeconômico, né? Porque populus no sentido político é a totalidade. Tá? Povo, então, a comunidade política, tá? Digamos assim, clássica é plebs, plebs e os optimati, né? Esse formava o populus. Ainda que com uma diferenciação funcional, a gente vai ver entre direito e política que eles já tinham em Cícero. Mas nós não, nós temos uma diferenciação, se fala em diferenciação funcional, né? Os sociólogos gostam de fazer isso, tá? Mas a gente vai falar uma diferenciação prática, as esferas da praxis humana, tá? As 4 esferas práticas. Essa é a diferenciação moderna, tá bem? Assim como a diferenciação estamental permitia o governo misto no mundo clássico, né? Que um poder, que uma classe limitasse a outra, tá?
Agora as esferas se limitam mutuamente. Isso um liberal vai exultar. A gente vai ver que os liberais foram os primeiros a assumir que essa diferenciação deve ocorrer. Não simplesmente eu separo, por exemplo, a economia do Estado com o mercado livre, tá bem? Mas que ela deve ocorrer. Para um republicano é muito importante, porque não só aumenta a liberdade, e isso vocês já viram, é intuitivo, né? Se eu separar a religião da política, se eu separar a economia da política, aumenta a liberdade do indivíduo. Esse é o ideal um pouco do governo misto liberal, tal qual, como falava Montesquieu, né? É preciso que o poder os dois se limitam mutuamente. Mas aqui, vamos lá, né? Aqui a aula não é de liberalismo, né? A aula é de republicanismo. Nós não queremos aumentar só a liberdade, né? Nós queremos aumentar também a igualdade e a fraternidade, porque esses são os três princípios, né, de legitimação da República moderna. Mas vamos ali, vamos começar, vocês estão ali nos preliminares, e aí tem uma frase do Blaise Pascal, do Pensamentos, tá? Eu tirei essa frase do Michael Walzer, né? O Michael Walzer, depois eu fui, claro, fui ler os próprios pensamentos do Pascal, mas a primeira vez que eu vi essa frase nesse contexto, com esse sentido, é do Walzer, no Esferas da Justiça. Mas vamos ler o Pascal, né? Vamos ver por que ele inspirou o Walzer. A tirania consiste no desejo de dominação universal fora de sua ordem. Tirania aqui, ele vai dizer, é uma patologia humana, nós diríamos, cada um reina em sua casa, não fora. O forte reina entre os fortes, o belo entre os belos, o bom entre os bons, o piedoso entre os piedosos, tá? O forte não pode reinar, né? A gente vai ver sobre o belo, nem o belo belo, para decidir quem será senhor um do outro. Por que tolamente? A sua senhoria é de gênero diverso. Ora, nem a força pode impor-se em toda parte. Esta só é senhora das ações exteriores. Tá? Como é que o belo quer competir contra o forte? Tá? Ou o forte contra o belo? Discursos, né, que se seguem são falsos e tirânicos. Sou belo, logo devem temer-me. Não. Se eu sou forte, devem temer-me. Sou forte, portanto, devem amar-me. Não. Se eu sou belo ou bom, devem amar-me. Né? A tirania consiste em querer ter por uma via o que só se pode ter por outra. Quer ser amado, quer ser admirado, seja belo. Há deveres diferentes face aos diferentes méritos. Dever de amor em relação à graça. Dever de medo em relação à força. Né? Ou, pelo menos de precaução, né? Dever de crença à ciência. Tais deveres devem ser cumpridos. É injusto recusá-los e injusto reclamar outros. Se você tem muito dinheiro, isso é um critério de justiça válido na esfera do mercado, mas não é algo válido na esfera do amor. Você não pode comprar aqui amor com dinheiro, tá bem? Se você é um artista, tá bem? O que você vai receber é admiração. Você não pode querer ter poder político. Porque isso invadia uma outra esfera, tá bem? Ou seja, o que o Pascal conseguiu identificar aqui é o bem se diz de várias maneiras. Isso é Aristóteles, não é? Aristóteles já dizia, o ser se diz de várias maneiras. O ser se diz como substância ou acidente. Tá? O ser se diz como ato ou como potência. O bem se diz como o gostoso, o saudável, o forte, o belo, o corajoso, o justo. Né? O bem se diz de várias maneiras.
Tá? Então, há uma pluralidade do bem na vida humana. É isso que o Pascal está falando. Bom, e cada bem instaura uma esfera própria, também, onde ele pode se desenvolver ao máximo e onde ele atende às exigências e demandas humanas. Se o bem extrapola da sua esfera, invade uma outra esfera, tá? Aí a gente tem o fenômeno da tirania. Em termos de justiça, o parentesco é um bom critério para distribuir bens numa sucessão? Sim, é um bom critério. A gente sempre usou no direito das sucessões, né? Imagino que a maior parte do pessoal que está me ouvindo aqui, tá o professor Elton agora também, são juristas, né? Agora, o parentesco é um critério bom para repartir cargos públicos? Não, não é um cargo bom. Não é um bom critério. Por quê? É uma outra esfera, tá? Que obedece a uma outra lógica interna, busca um bem que é diferente, tá? Então, o que o Pascal está colocando? Warning, cuidado, né? Preservem a pluralidade humana, preservem a pluralidade dos bens. Tá? Isso é importante não só na vida pessoal, mas aqui o que nos preocupa, na vida da sociedade como um todo. Aqui tem um artigo do Walser que eu recomendo a todos, né? Que está aí nas notas de rodapé, que eu não tenho acesso, né? Que é a arte da separação liberal, tá? A arte da separação liberal, que a gente vai tratar agora, eu li numa coletânea dele que o liberalismo e a arte da separação. Tá? Vocês vão achar em várias coletâneas. Eu tenho 2 coletâneas, uma delas é Pensar Politicamente, foi publicada em espanhol. Vejam se vocês conseguem achar isso em português, né, ou em outra língua. Michael Walzer. A sociedade pré-moderna estava concebida como um todo. Eu coloquei aqui cada macaco no seu galho, né? A sociedade pré-moderna estava concebida como um todo orgânico e integrado, ou seja, indiferenciado. A sociedade do antigo regime. O que nós estamos falando aqui? Da República Moderna, né? Dos republicanos que se voltaram contra essa estrutura total, podemos dizer assim, da sociedade pré-moderna. A igreja e o Estado, a igreja e a universidade, a sociedade civil e a comunidade política, a dinastia e o governo, o cargo e a propriedade, a vida pública e a vida privada, o lar e o trabalho. Cada um desses pares formavam 2 em 1 inseparável. A igreja unida ao Estado, o cargo público, a propriedade, a vida pública, a vida privada, etc. Confrontados com esse mundo, o que fizeram os liberais? O que fizeram esses liberais nas 3 grandes revoluções liberais, a gente pode dizer assim? Né? E os liberais sempre continuaram tentando. Né? O que eles tentaram operar? O que eles tentaram institucionalizar nesse mundo? Confrontados com este mundo, os liberais pregaram e praticaram uma arte da separação. Traçaram linhas, demarcaram âmbitos diferenciados e criaram um mapa sociopolítico que ainda nos é familiar. Por isso que eu falei, né, para a turma da sociologia aqui, né, o Lúcio e tantos outros, né, cuidado, isso aqui não é um idealismo, não é um tipo de utopismo, né? A nossa sociedade já tem essa estrutura, falha em muitos lados, né? Isso é uma herança que nós recebemos em parte do liberalismo e em parte do republicanismo, né? O projeto do republicanismo é mais radical, né? Não só a liberdade ele quer, tá? Também a igualdade e a fraternidade. Né? Traçaram linhas, demarcaram âmbitos diferenciados e criaram um mapa sociopolítico que ainda nos é familiar. A linha mais famosa é o muro levantado entre a igreja e o Estado, mas há muitos mais. É um dos pais fundadores, né? O Gabriel até pode me mandar ali, né? Gabriel, quem usou essa expressão, né? Se foi o Jefferson, se foi o Madison, ele diz assim, nós construímos um muro entre a igreja e o Estado aqui nos Estados Unidos. Com isso se garantiu, claro, a liberdade religiosa. A primeira emenda proíbe qualquer tipo de igreja oficial, de uma igreja subvencionada para o Estado. Isso é a arte da separação. Os liberais separaram igreja e Estado. Tá? A diferenciação social como diferenciação funcional. Isso é coisa de sociólogo. Né? Também por que a sociedade moderna se diferenciou desse modo? Para ela poder se reproduzir, para ela poder se manter. Tá? A sociedade se diferencia internamente em âmbitos funcionais independentes para promover a sua própria reprodução. Aqui vocês vão ver um pouco, aqui essa linha alemã, né? O Luhmann, o Habermas, o Axel Honneth, né? Um âmbito econômico separado da política, tá? É mais produtivo na produção, perdão, aqui ficou, né? Produtivo na produção, né? É mais produtivo na obtenção de riqueza, não é assim? Tá? Se eu deixar
o sistema político cuidar da economia, a gente viu, né, nos países comunistas o desastre que é. Tá? Então, a sociedade, inclusive, ela é levada à breca, né? Vocês vejam o leste europeu todo, né? A sociedade não consegue mais se reproduzir. Então, o que nós no Ocidente fizemos? Então, o que as sociedades modernas fizeram? Separaram a política da economia. E com isso, a economia funciona melhor e a política funciona melhor. O âmbito científico separado da religião e da política é mais eficaz na busca da verdade. Se a ciência não tem nenhum veto religioso, tá? Se a ciência não tem, ela não tem que atender a dogmas religiosos, ou ela não tem que atender a interesses políticos momentâneos, a ciência se desenvolve melhor, tá bem? O âmbito religioso, separado da política e da economia, é mais legítimo na sua pretensão de verdade. O Tocqueville bate muito nisso, né? Está aqui o Lúcio e o Gabriel e o Matze, especialistas em Tocqueville, eles sabem bem isso, né? Tanto na democracia na América como no antigo regime, a Revolução, Tocqueville fala que a religião só pode florescer, só pode se desenvolver separada do Estado. Junto ao Estado, ela vai fenecer, ela não vai alcançar, digamos assim, o domínio, né, ou a influência que ela deve ter sobre as almas, tá bem? Se ela quiser se apoiar na coerção. O âmbito jurídico separado da política gera mais segurança. Tá? Se eu tenho um judiciário sujeito a influências políticas, isso não dá previsibilidade, tá, para as pessoas. Né? Se eu tenho um judiciário parcial, né, se eu sei que se é o amigo ou inimigo do juiz vai ser tratado desse ou daquele modo, tá? Se alguém tem vínculos políticos, né? Se o juiz tem vínculos políticos, eu tenho que saber sempre quem é o juiz, então eu não posso confiar no judiciário como um todo. Tá? Então, o judiciário moderno, o judiciário republicano, ele é muito mais eficaz na produção de ordem e de segurança jurídica. Entenderam? Então, aqui né, a gente teria que ver que do ponto de vista funcional, a diferenciação é superior, tá, ao que podemos chamar de totalidade, a integração orgânica, né, ou a indiferenciação. A sociedade, agora vamos começar lá, mas por que é importante? Tá? Eu entendi que a sociedade, para se reproduzir, ela se diferenciou funcionalmente. Mas por que é importante para um republicano? É importante, em primeiro lugar, porque a diferenciação por esferas, e vejam, eu não vou trabalhar com a esfera, né? O Elton, estava conversando com o Elton, né? Embora todo mundo fala esferas culturais, esferas sociais, esferas funcionais, esferas de reconhecimento, esferas... Eu preferi chamar de esferas práticas, né? São as 4 dimensões da praxis humana, mas a gente vai voltar a isso mais adiante. Mas por que eu faço essa diferenciação nas esferas práticas? Por que eu configuro um âmbito próprio para que a praxis moral, a praxis política, a praxis jurídica e a praxis econômica possa se desenvolver segundo a sua lógica interna, tá? Segundo os seus fins internos? Por que eu faço isso? Tá bem? Primeiro, porque eu crio mais liberdade. Não só porque é mais eficaz, mas porque o republicano deveria dizer assim, se for menos eficaz, para mim tudo bem, tá? Porque eu quero mais liberdade aqui. O liberalismo é um mundo de muros, né? Eu estou citando o Walzer aqui, tá? É uma paráfrase do Walzer aqui. O liberalismo é um mundo de muros e cada um deles cria uma nova liberdade. Por que liberdade complexa, né? Porque eu posso ter a liberdade econômica não é a mesma coisa que a liberdade política, ou que a liberdade religiosa, ou que a liberdade acadêmica. Na academia eu posso questionar tudo. Agora, se eu vou aderir a uma religião, e essa religião tem um texto sagrado, eu não posso abrir mão desse texto sagrado e continuar sendo membro dessa religião. Entendeu? Então, são tipos de liberdade distintos aqui. Tá? Vejam, né, muitas vezes o discurso não é um discurso de liberdade simples, não é um discurso de liberdade complexo. Né? E o que não atende às demandas da pluralidade do bem, tá? Da pluralidade humana e da pluralidade social. Lembro, até o próprio Aristóteles dizia, né? A polis é uma pluralidade. O republicano leva a sério isso e instaura isso nas condições de complexidade próprias da sociedade moderna, tá? Com âmbitos diferenciados. Então, o muro entre o Estado e a Igreja criou a liberdade de consciência ou a liberdade religiosa. Claro, como é que eu vou ter liberdade de consciência
se o Estado pode me coagir. Como é que eu posso ter liberdade religiosa? China, Cuba, tá? Países comunistas em geral, totalitarismos, nazistas, etc. Tá? Não havia liberdade de consciência. Né? Por quê? Uma, porque as igrejas estavam subjugadas ao poder político aqui. Outras, né, porque o que se poderia proclamar em público era o credo oficial do regime totalitário. A linha que os liberais traçaram entre o Estado, a igreja e as universidades criou a liberdade acadêmica. Vejam, né, vejam o caso, por exemplo, do Lord Acton. Né? O Lord Acton era católico, teve que estudar na Alemanha. Tá? Por quê? Porque era católico. Então, na Inglaterra do século XIX, Cambridge e Oxford não aceitavam católicos. Então, ele fez o doutorado, teve que fazer o doutorado na Alemanha e estudar na Alemanha. Não há, como é que vai haver liberdade acadêmica? Como é que um universitário vai poder criticar a igreja anglicana, tá, naquele regime, se o cargo dele dependia, tá, de uma fidelidade aos princípios da igreja anglicana? Isso aconteceu em todo lugar onde a igreja anglicana, luterana, católica ou outra, né, tiveram ingerência na vida universitária. A separação entre Estado e mercado criou liberdade econômica. Como é que eu sou livre para produzir se eu dependo de uma subvenção estatal ou de uma licença estatal, como havia no modelo mercantilista, né? Onde o monarca, onde o Estado otorgava aos seus apaniguados, aos seus preferidos, tá, um monopólio numa determinada área econômica. A separação entre vida pública e vida privada criou a esfera da liberdade individual e familiar. Né? Entendeu? Então, agora eu me exponho em público, mas eu me reservo na vida privada. Isto é, a privacidade e a domesticidade. Entenderam, né? Eu tenho que... O liberal operou e o republicano seguiu. E alguns liberais, esses liberais são liberais republicanos, né? Veja o caso americano, é o mais gritante, né? Madison, Jefferson eram liberais? Sim, mas talvez eram mais republicanos ainda que liberais. Tá? E é esse tipo de sociedade que eles nos legaram, né? A sociedade diferenciada. A liberdade na sociedade moderna, Hegel, aqui, o Hegel é o grande autor, né, que trabalha a liberdade tendo em vista essa diferenciação das esferas práticas. Né? O direito da particularidade do sujeito é encontrar-se satisfeito, que é a autorrealização, ou que é o mesmo o direito da liberdade subjetiva, constitui o ponto central de inflexão na diferença entre a época antiga e a época moderna. Como é que eu diferencio a República Clássica da República Moderna? Na República Clássica não está presente esse ideal de liberdade subjetiva tal como nós temos agora. E por que, diz o Hegel? Na sua infinitude, esse direito, o direito do sujeito, né, o direito à liberdade de cada um de nós, foi manifestado no cristianismo. Por que na sua infinitude? Né? Porque no cristianismo ainda ele não era, digamos assim, moldado em toda a sua institucionalização social. Ele é pregado na sua infinitude, ou seja, né, ele não recebia essa finitude do social. O ser humano é pessoa, o ser humano é livre. Sim, mas o que isso quer dizer na prática? Só na prática só na modernidade é que esse projeto, né, ou melhor, esse ideal do cristianismo, do ser humano como pessoa, foi executado. E eu poderia assim, foi executado em parte numa aliança liberal republicana aqui, ok? E convertido no princípio universal de uma nova forma do mundo. Nós pensamos, qual é a ideia dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, entendidos de um modo sadio? Nós pensamos a totalidade da vida social, levando em conta que o ser humano é pessoa, que ele é livre e que ele tem um direito a essa liberdade. As suas configurações mais precisas pertencem ao amor, o romântico. Né? Os caras dizem assim, o Shakespeare, de certa maneira, inventou o amor romântico. Né? O Romeu e Julieta, no mundo clássico, no mundo de Cícero, teriam se acomodado às suas famílias. No mundo de Aristóteles, no mundo da República Clássica, seriam as famílias. Era impossível que em Roma, né, jovens pudessem decidir se casar independente do desejo político e social de aliança das famílias. Por quê? Porque a vida pública e a vida privada não estavam separadas ainda. Não havia essa ideia de que o ser humano, na sua liberdade, pode se autorrealizar, que ele é autor da sua própria vida. Não, ele está submetido aqui a várias injunções sociais. A comunidade o esmaga aqui.
tá bem? Então você não tem o amor romântico ainda, né, no mundo clássico. O amor, o romântico e mais tarde a moralidade e a consciência moral. A ideia é que eu posso fazer um juízo, que eu questione, né, todo o ethos da minha sociedade, tudo aquilo que é considerado certo e errado, aquilo que é transmitido pela minha cultura, o ser humano como foco de juízo moral. Tá? Isso começa, digamos assim, na sua infinitude, começa no cristianismo, mas só adquire vigência social quando o próprio cristianismo reflui e ele não tem mais condições de se impor na forma de uma igreja oficial. E aí eu tenho socialmente reconhecido, tá, a ideia de liberdade de consciência, né? E sucessivamente com o princípio da sociedade civil. Lembrando, né, a sociedade civil para o Hegel é mercado. A economia atendia os desejos da comunidade no mundo clássico, né? Agora a economia atende os desejos e os interesses de cada um de nós. E pela mediação dos interesses, das decisões das pessoas, ela atende o interesse da comunidade. A comunidade não é mais um agente econômico. As pessoas são agentes econômicos. Tá? Isso começa lá atrás, mas só adquire vigência na modernidade. E como o momento da constituição política também, né? Todos os documentos oficiais, todos os documentos modernos começam proclamando, né, o ser humano como pessoa, ou seja, o ser humano como agente livre, e reconhecendo essa liberdade a ele. De novo, isso não está, né, Sócrates não é um bom cidadão ao não adorar os deuses de Atenas. Ele não é livre para isso. É a mesma coisa em Roma, tá bem? Então, por que nós queremos que a arte da separação seja exercida? Né, para garantir a nossa liberdade. Mas nós também queremos igualdade. Isso também está no Walser. Em certo sentido, os liberais também querem esse tipo de igualdade, né? A arte da separação não só gera liberdade, mas também contribui para a igualdade. Aqui é uma citação literal do Walser. A liberdade religiosa anula o poder coercitivo das autoridades políticas e eclesiásticas. Ou seja, a desigualdade de poder é anulada. Tá? Simplesmente porque, como eu sou livre, eu não estou mais sujeito a nenhum tipo de poder. A liberdade acadêmica é avessa a toda hierarquia baseada na riqueza ou no nascimento. Você pode ser membro de uma hierarquia lá fora, mas não aqui dentro. A carreira aberta às pessoas de talento é uma expressão, né, se verdadeiramente é aberta, dá iguais oportunidades a indivíduos igualmente talentosos. Tá? Então, se eu tenho um mercado livre da política, ou livre da estrutura social, a pessoa pode ser bem nascida, mas no mercado ela vai ter que disputar como eu disputo. Tá? Se ela tem vínculos políticos, no mercado nós somos todos iguais, tá bem? Agora, numa sociedade onde a política domina a economia, não há igualdade, né? Aqueles que são próximos, é o famoso e velho e triste, né, capitalismo de compadrio, e faz com que a vida no Brasil seja o que ela é, e que vocês veem todos os dias, né? Esse capitalismo de compadrio, onde o Estado, né, dirige o investimento econômico, dá subsídio aqui, desonera ali, né, dá juros subsidiado, faz controle de mercado, proíbe importações, aquela coisa toda, tá? E sempre para os amigos, sempre para aqueles que conseguem fazer mais lobby. Também é claro que não há igualdade, é óbvio que não há igualdade. Alguns são mais iguais do que outros. Então, essa separação entre Estado e economia, tá? Entre Estado, entre poder político e poder religioso, etc., não só geram liberdade, mas também geram igualdade, tá bem? Agora, né, o que não falaram aí, o que nós temos que introduzir aqui, é que essa separação favorece a fraternidade também. Tá? Como é que a gente vai dizer aqui? A sociedade diferenciada e a fraternidade complexa. Não só a liberdade política é diferente da liberdade econômica. Né? O pessoal que fala em mercado político, não. A política não é como o mercado. Tá? A minha liberdade econômica, eu compro o produto que melhor atende a minha necessidade. Mas quando eu vou votar, eu tenho que votar naquele candidato que é mais adequado ao bem comum. É um outro tipo. Mas tem a ver com a minha visão de bem comum. Okay? Eu acho que a visão de bem comum que deve prevalecer nessa eleição é a visão X e não a visão Y.
Mas não é que favorece o meu autointeresse como no mercado. São duas liberdades completamente distintas. Quem fala em mercado político quer fundir a política com a economia, claro, aí pela linha da economia, uma postura que a gente poderia chamar de libertária ou neoliberal, como se o ser humano só tivesse um tipo de liberdade, que é aquele que exerce no mercado. Também não. A arte da separação liberal, porque esse é o liberalismo Nutella que a gente tem hoje em dia, tá? Não é o liberalismo clássico, né? O liberalismo clássico é a economia é uma coisa, a política é outra coisa, a moral é outra coisa ainda, tá bem? Então, a fraternidade também é uma fraternidade complexa, tá? A Carol tá acompanhando aí, outros, a Chiara, o pessoal que trabalha, né? Porque eu não estou vendo todo mundo aqui, né? Tá? A Maria Clara, né? E tantos outros que trabalham com a questão da fraternidade, tá? Eles têm que ter presente, né, que a fraternidade também se desdobra conforme a esfera. Uma coisa é eu ser fraterno com o meu concidadão, outra coisa é ser fraterno com o meu vizinho, outra coisa é ser fraterno com o membro da minha igreja, tá? Do meu clube. Cada uma dessas fraternidades, outra coisa é a fraternidade com o estrangeiro, se diferencia. Tá? Isso aqui, lembra um pouco, aqui a gente vai ver a amizade em Aristóteles. Né? Na fraternidade, o direito à liberdade igual de todos é conteúdo do dever de todos. Todos têm direito a uma liberdade igual. Quem é que tem o dever? Ah, é o Estado. Já vem aquelas loucuras, né? É o Estado que tem dever a para lá. Todos têm direito a uma liberdade igual. Esse é o conteúdo do dever de todos, que é o dever de fraternidade. Qual é o conteúdo do dever de fraternidade? A liberdade igual de todos. Tá? Liberdade e igualdade são direitos, fraternidade é um dever. E se tornam concretas, se tornam efetivas, se tornam reais. O resto é discurso de faculdade de direito, tá? O discurso de formatura, né? Ou discursos irresponsáveis que tem por aí. A fraternidade cria uma comunidade. Todos são responsáveis pela liberdade igual de todos. O que é uma comunidade? A comunidade é o tipo de associação entre pessoas em que todos são responsáveis por todos. O que é uma comunidade fraterna? Em que todos são responsáveis pela liberdade igual de todos, né? Liberdade e igualdade. Igualdade no quê? Na estatura? Na riqueza? Não. Igualdade na liberdade. Né? Na sociedade moderna, também a fraternidade, como a liberdade e a igualdade, se torna um princípio complexo. Então, o republicano se coloca contra a igualdade simples, que é o igualitarismo, né? A igualdade do Pol Pot, a igualdade do Khmer Vermelho, né? A igualdade do nivelamento. Tem o alfabeto e o analfabeto. Pô, vamos matar o alfabetizado, né? O alfabetizado é o analfabeto. É uma desigualdade. Então vamos matar o alfabetizado, que é o único jeito de fazer igualdade. É igualdade simples, tá? Então um não pode ser professor e outro aluno. Por quê? É uma desigualdade. Mata o professor. O Pol Pot pegou a população com 9 milhões e matou 2 milhões. Tem óculos. O outro não tem óculos. Mata quem tem óculos. Então é igualdade simples, né? Que não vê a pluralidade do humano e não vê que a igualdade, ela assume âmbito. A liberdade. A liberdade é como você chegar na feira e escolher entre um repolho e outro. Não, velho. Liberdade política não é isso. A liberdade moral não é isso. Uma coisa muito interessante, né? Isso aí, uma aluna minha de mestrado, né? Ela me trouxe, né, sobre liberdade religiosa, um artigo do Sandel, né? Em que tinha uma pessoa que era praticante de uma certa religião e queria um feriado determinado nos Estados Unidos. E o juiz falou, disse o seguinte, que ela não teria direito ao feriado, porque, afinal de contas, a liberdade religiosa é uma liberdade de escolha. Então, assim como ela escolhe entre Fanta uva e Fanta laranja, ela que escolhe outra religião e não tem esse feriado. O que diz o Sandel? Cara, liberdade religiosa não é como liberdade de escolha. A liberdade de consciência é um autoconstrangimento do indivíduo. Quando eu digo isso é uma questão de consciência, significa que, para mim, eu não tenho escolha. É uma questão de consciência. É que o outro não pode intervir. Tá vendo? Para esse juiz, a liberdade na esfera moral, onde se incluiria a religião aqui na esfera ética,
É a mesma liberdade da esfera econômica. Não, meu amigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cada macaco no seu galho. O que eu busco na esfera moral, tá? É o bem moral, é a verdade sobre o bem moral. E quanto a isso, se impõe a mim. Isso é que é entender a liberdade de consciência, tá bem? Na sociedade moderna, também a fraternidade, né, se torna um princípio complexo, então, né? A fraternidade entre parceiros econômicos, cidadãos, vizinhos, membros de um clube, se altera conforme o bem visado pelos membros da relação. A pluralidade do bem. O bem se diz de várias maneiras. Entre concidadãos, etc., não é idêntica. Como a amizade de Aristóteles. É claro que a gente vai poder ter um caso central, como tem um caso central em Aristóteles. E dali a gente vai modulando os outros tipos de fraternidade. Como a gente pode pensar um caso central também de liberdade, um caso central de igualdade. Mas, de novo, aqui é uma questão que a gente poderia dizer analógico. Cada liberdade se relaciona de um modo diferente com essa liberdade central. Entre os membros da minha religião, entre concidadãos, né? A gente pensa, por exemplo, na questão da amizade de Aristóteles. Aristóteles tem uma amizade que é central. Qual é a amizade entre central? A amizade entre os virtuosos, que ele diz. Mas também existe amizade junto, entre aqueles que têm alguma utilidade na amizade. É quase uma espécie de aliança, né? Também amizade. Ele diz, existe amizade entre comerciantes, existe amizade entre vizinhos. Todas elas, amizade entre virtuosos é o caso mais claro, porque a gente acha que, por exemplo, amigos se querem bem e se fazem o bem, né? Há uma beneficência, uma benevolência recíproca. E no caso dos virtuosos, a benevolência e a beneficência é um grau máximo. Essa benevolência, essa beneficência recíproca vão tendo gradações inferiores e diferenciadas conforme a esfera de aplicação, tá bem? Então, assim como para Aristóteles tem vários tipos de amizade, e ele diz isso, tá? E vocês leram isso. Existe amizade na família, existe amizade na vizinhança, existe amizade no destacamento militar, tá bem? Assim como a amizade se diz no plural, a fraternidade também se diz de vários modos, tá? E a diferenciação das esferas, né? Tá? É claro, né? Se eu tenho uma esfera econômica diferenciada de uma esfera social, a fraternidade aqui é limitada àquele escopo. Se eu tenho uma fraternidade de um caráter mais comunitário, me é mais exigido, né? O vínculo, a fraternidade no âmbito familiar é mais exigente do que no âmbito profissional, do que em outro tipo de âmbito. Isso, a fraternidade política ela pode chegar à questão de ter que dar vida, tá? Numa guerra, por exemplo, né? Cada uma delas tem exigências, ou seja, o dever de liberdade igual, né? O dever de manter a liberdade igual de todos, ela é diferenciada conforme a esfera. Tá? O empenho em promover a liberdade, a igualdade e a fraternidade pela separação. Promovidas pela arte de separação, a liberdade e a igualdade vão juntas. De fato, evocam só uma definição. Podemos dizer que uma sociedade moderna, complexa e diferenciada desfruta de liberdade e igualdade, isso aqui é uma frase do Walzer, né? Quando o êxito em um cenário institucional não é convertível no êxito em outro. Isto é, quando as separações se mantêm, quando o poder político, por exemplo, não molda a igreja, nem o zelo religioso molda o Estado, etc. Deixa eu dar um exemplo da fraternidade, né? Uma vez um aluno dizia para mim, professor, o senhor não pode me reprovar, porque o senhor é meu amigo. Cara, a fraternidade no âmbito da nossa amizade é uma. A fraternidade no âmbito, dentro da sala de aula, no âmbito acadêmico, é outra. A fraternidade no âmbito acadêmico, ela se pauta pelos deveres próprios do âmbito acadêmico. Tá? Ainda bem que separaram isso. Tá? Existe um âmbito acadêmico que está separado da nossa amizade, separado da nossa vida privada. Tá bem? Ele segue uma lógica própria. Como é que nós poderíamos alcançar a verdade, que é o bem próprio do aspecto acadêmico? E como é que nós poderíamos formar uma comunidade de livres e iguais em busca da verdade? Tá? Se essa não é uma esfera diferenciada em relação aos outros. Tá bem? Então, aqui vejam, né? A liberdade e a igualdade vão juntas. Né?
Então, quando um êxito numa não acarreta o êxito no outra, porque se eu tiver êxito numa esfera e esse êxito transbordar para outra esfera, eu tenho dinheiro, logo eu vou ter poder político. Aqui nós temos o fenômeno já denunciado por Pascal lá em cima, né? O que é? É tirania. Alguém tem poder midiático, transforma isso em poder político, tirania. Alguém tem poder político, transforma isso em poder econômico, tirania. Tem poder político e transforma isso em poder religioso, tirania, tá bem? As esferas têm que estar separadas, né? Temos que praticar a arte da separação. Então, aqui, fusão de esferas e tirania. Assim, por exemplo, né? O exemplo que vai dar o Walser. Os bispos da igreja criticam a política nacional de defesa. Por quê? Porque a igreja não está ligada ao Estado. As universidades albergam dissidentes radicais. Por quê? Porque a universidade não está ligada ao Estado. O Estado subsidia e regula a atividade empresarial, porque não está fundido com ela, tá bem? E pode regulá-la, portanto, né? Não devia subsidiá-la, a não ser com grandes Salles. Em cada caso, as instituições respondem à sua própria lógica interna. Vejam, tá? Estou deixando com vocês a citação do Walter, tá? Ainda que responda a fatores de determinação sistêmica. Claro que isso que nós vamos ver, né? Tá? A política é sempre a política de um povo. O direito é sempre o direito de um povo. A esfera moral aqui é sempre a esfera ética, a esfera de um povo. Tudo isso podemos dizer, é abstrato, só se torna concreto na vida de um povo. Mas o próprio povo tem que integrar em si esses momentos, essas determinações, né? Como gosta de dizer o Hegel. A única maneira de reprimir essa lógica interna é através de uma força tirânica, que atravessa as linhas e supere os muros estabelecidos pela arte da separação. A arte da separação é uma arte de construir muros. A tirania derruba os muros. A arte da separação não é uma empresa ilusória ou fantástica. Ah, não dá para fazer. Dá para fazer, tanto que a gente já fez isso aí. Tá bem? É uma adaptação moral e politicamente necessária, ou seja, é uma resposta normativa, deve ser assim. Tá? Devemos separar, tá, o Estado da Igreja. Devemos separar o poder político da ciência. Tá? Devemos separar o poder político do poder econômico. Necessárias complexidades da vida moderna, porque eu quero ser livre, né, igual e fraterno nessas condições. A teoria liberal reflete e reforça um processo de diferenciação social que já correu há algum tempo. As sociedades modernas, né, começam a se diferenciar já desde o século XVI na Europa Ocidental. Tá? Ou seja, isso é um processo social que visa, de certa maneira, aquilo que a gente falou, a reprodução social. Né? Ela começa com uma diferenciação funcional. Tá? Depois ela se torna um tipo de uma diferenciação que tem um valor normativo. Né? O liberal quer essa diferença. Tá bem? A economia começa a se destacar do Estado e o liberal diz assim, não, agora nós vamos romper aqui o cordão umbilical. Tá? E o liberal também vai... Não, todos têm liberdade religiosa agora. E vai separar também o Estado da religião. Agora, claro que nós temos que harmonizar essas esferas entre si. Essa ideia de uma forma de vida democrática. E aqui eu coloquei a forma de vida republicana. Eu estou citando o Axel Honneth aqui num livro que eu recomendo para você. Ele vai falar de uma forma de vida democrática. A gente pode falar aqui, né, uma forma de vida republicana. Viver como pessoa no povo. Tá? É o nosso politeuem aqui, né? Viver no povo, com o povo e para o povo, dizia o Hegel. Bom, esse é o ideal clássico. O ideal moderno, do republicano moderno, é viver como pessoa no povo. Né? Essa ideia de uma forma de vida democrática, imagem de uma sociedade libertada ou emancipada, né, como gosta de dizer pessoal de esquerda, leva em consideração a autonomia normativa das diversas áreas funcionais. É uma autonomia normativa. Você fala em autonomia das universidades, é um dever ser, deve ser assim. Sem que tal signifique desistir da esperança de um todo harmonioso. Uma vez que falar de uma forma de vida numa sociedade com funções diferentes, uma é a função da economia, outra é a função da política, outra é a função da ética, outra é a função do direito, tá? Tem de significar necessariamente pressupor a existência de uma ordem criada de forma razoável, com uma estrutura harmoniosa, que é mais do que apenas a soma das suas partes. Um povo republicano, ou melhor, simplesmente dizendo, tá? Diferenciado, mas integrado, harmônico,
dessas esferas, né? O que se aspira é marcar no futuro as linhas de separação entre as três esferas de liberdade social. Ele gosta de falar das três esferas de liberdade social. Essa é a linha do Honneth, né? Que para ele são as três esferas do Hegel, que é família, mercado e Estado. Só tem essas três, tá? De maneira tão hábil que as mesmas, na reprodução da unidade superior da sociedade, o que eles chamam de unidade superior da sociedade, nós chamamos de povo, né? Se apoiem, tal como órgãos do corpo. A gente sabe que um direito que funciona bem, e um direito que funciona bem produz o quê? A felicidade das massas? Não. Um direito que funciona bem produz ordem na sociedade, segurança jurídica, coordenação, como a gente vai ver, tá bem? Um direito que funciona assim melhora muito a vida das pessoas. A esfera, por exemplo, política, ela pode agora ela posso ter um Estado de Direito. Se eu tenho um direito, tá, separado da política, um direito que funciona bem produzindo ordem, eu posso falar em Estado de Direito. Já tem um ganho para a política. Tem um ganho enorme para a economia, tá? Porque a previsibilidade econômica depende de um direito previsível e calculável. Tá? Países como o nosso, tá, com baixo índice de desenvolvimento humano, em boa parte, isso se deve à insegurança jurídica. Tá? Isso afasta qualquer tipo de investimento. Todos vocês sabem isso. Então, se o direito funciona bem, é uma palavra que eu não gosto muito de usar, a palavra é sinergia, né? Tem uma sinergia com a economia e com a política. Tá bem? Se a política funciona bem, vocês veem o todo dia, né? Ah, se não tem crise na política, a política não é instável, isso favorece o âmbito econômico. Tá bem? Tá? Deixa para a economia produzir riqueza. O direito vai produzir ordem. Se cada uma das esferas trabalhar bem, é claro que elas vão se complementar e se integrar mutuamente. Se eu não tenho uma economia pujante, o Estado não arrecada. Se o Estado não arrecada, eu não tenho uma estrutura, por exemplo, para o judiciário, para a polícia, para o presídio, etc. E aí o problema, então, o que era um problema econômico se torna um problema político, se transforma num problema jurídico. Entenderam? Tá? Então, é claro que a gente numa totalidade que é o povo. Tá? A forma de vida republicana, o povo como unidade na diferença. Então, a gente tem esse ideal de uma comunidade de livres e iguais. Autodiferenciação e autoinstituição da sociedade como um povo. Isso é a república moderna, né? Pensar a república como um processo, né? Uma sociedade que se autodiferencia, ela, né, se diferencia como política, ética, direito e economia, tá? Se vocês querem isso na linha lumaniana, né? Um sistema social com quatro, pelo menos, subsistemas também. Uma comunidade de livres e iguais, né? Lembrando aqui, né, do lema, né, que os Estados Unidos usam no brasão de armas deles, né? Et pluribus unum, dos muitos um. Então, o que é o populus da modernidade? Dos muitos um. Tá? Das muitas identidades, das muitas esferas, um único povo. Pluralidade. Autodiferenciação é uma estrutura quadripartida. Tá? Essa palavra não é muito usada, mas tem no dicionário Wise. Uma estrutura quadripartida. E aí, quadripartida. Sociedade civil, que é a esfera ética, a democracia, a esfera política, Estado de Direito, esfera jurídica e mercado, esfera econômica. Essa é a estrutura de uma sociedade republicana moderna. Tá? Unidade, autoinstituição como um povo. Nós temos que dizer, acima dessas nossas diferenças, tá? Que podem existir dentro de cada um desses âmbitos, nós temos que a capacidade de dizer nós, o povo, we the people, nós, o povo brasileiro, né? Uma unidade. Tá? Autoinstituição como um povo, uma comunidade de livres e iguais. República clássica. Tá? O populus é a multidão associada por vínculos jurídicos e políticos, lembram, né? Populus, né, é a multitude, né, associada pelo consensus iuris ou pela utilitatis comune. Então, já havia essa diferenciação prática, digamos assim, no interno do povo. Né? A vida republicana não vivia só da diferenciação de classes, mas também da diferenciação aqui prática, né, para não dizer funcional, entre direito e política, né, que o Cícero já estabelecia. Mas a nossa diferenciação é mais radical, mais complexa e mais abrangente. Na República Moderna, não é que haja um consenso ético.
Há um consenso ético. Sabe qual é o consenso ético que tem que haver? Qual é o dogma ético das sociedades modernas? Tá? Nós devemos viver no âmbito ético como uma comunidade de livres e iguais. Nós devemos viver sob a liberdade, igualdade e fraternidade. Não é na aula de hoje que a gente vai ver isso, não é nosso encontro, mas a gente vai ver na semana que vem o que significa numa sociedade moderna ser livre, ser igual, tá? E ser fraterno em termos éticos e também nos outros, né? Mas hoje a gente não vai ver isso, tá? Mas eu me uno a vocês, tá? Me uno a todos os meus concidadãos por 4 tipos de vínculos, né? Não só por um, ok? Quem imigra quer integrar um povo, né? É por isso que você migra. Você acha que você não está vivendo como pessoa, não está vivendo como livre numa comunidade, né? Não está sendo quer integrar como pessoa um povo, né? Na sua liberdade, você quer fazer parte de uma comunidade de iguais. A pessoa na forma de vida republicana, res publica e res sum quique. Lembra que a gente falava isso? Ora, numa república, a república não é um todo indiferenciado, não é uma totalidade como existe num país totalitário, uma totalidade de classe ou de raça, tá bem? Uma totalidade numa teocracia, numa totalidade religiosa, ok? Cada indivíduo, lembra, né, o direito da subjetividade, que vai dizer o Hegel, né, o direito da particularidade. Eu quero me realizar como pessoa, tá bem? O indivíduo precisa encontrar no cumprimento do seu dever, ao mesmo tempo, o seu interesse próprio, sua satisfação ou seu proveito. E por sua posição no Estado, por exemplo, resulte um direito para ele, pelo qual a coisa universal, e aqui eu coloco res pública, né? Lembra, toda essa que está entre colchetes, é algo que eu estou adicionando, se torna a sua própria coisa particular, res sum quique tribuire. Eu pago o meu imposto, esse é o meu dever, não é? Mas eu tenho o meu interesse particular. Eu tenho um serviço público de qualidade. O Hegel disse que isso é completamente legítimo. Isso não é egoísmo. Isso é uma sociedade que se pensa a partir do princípio da liberdade, da autorrealização das pessoas. O interesse particular não deve, na verdade, ser posto de lado, mesmo reprimido, porém posto em concordância com o universal, pelo qual ele mesmo e o universal são preservados. A comunidade me exige deveres, mas ela tem que me garantir direitos também. Porque se o interesse próprio não é garantido pelos meus concidadãos, e se eu não coloco como conteúdo do meu dever o interesse próprio dos meus concidadãos, se as pessoas não ouçam, o Estado não subsiste. Onde é que a reprodução social é mais frágil? Onde a sociedade está sempre à beira do abismo? É onde as pessoas são infelizes. Tá? Onde as pessoas não são livres do ponto de vista ético, tá? Por exemplo, não tem liberdade de consciência, liberdade de expressão, não são livres do ponto de vista tá? Você vive num cipoal legislativo e com decisões imprevisíveis, né? E onde tem algum tipo de ditadura. Você sabe que essa sociedade está à beira da bancarrota. As pessoas não se autorrealizam ali. Então, como é que eu preservo o universal? Tornando os particulares felizes. Eu não devo Então vai para o mercado e trabalha pelos outros, cria um novo produto aí. Quer ter poder? Convence os teus concidadãos que você tem uma contribuição a dar para o bem comum, tá bem? Então, o que as instituições devem fazer é isso, não é reprimir o interesse particular. Sociedades que tentaram ver isso, e o comunismo está aí, não é que acabou com o interesse particular, é que tornou o interesse particular separado do interesse universal, o interesse de oligarquias partidárias. As 5 identidades diferenciadas por esferas na modernidade. O Hegel começou a fazer essa diferenciação. Ele começou a pensar isso de um modo mais claro, como identidades, né? Nos liberais isso não está tão claro, né? Embora eles já falassem o homem e o cidadão, né? O ser humano e o cidadão, pensassem já 2 tipos de identidade. No Hegel são 5 tipos de identidade. Sono, né? Aqui é o sujeito de direito.
Na moral, eu sou um sujeito moral, o Subjekt, né, para o Hegel. Na sociedade civil, é gozado, né? Todo mundo diz assim, o alemão é uma língua maravilhosa, tem uma palavra para cada coisa. Agora, curiosamente, ele só tem uma palavra para dizer burguês e cidadão, é Bürger. Então, quando fala Bürger, né, o que é o Código Civil alemão? Né? O Bürger Gesetzbuch, né? O Código Civil alemão, né? O Código de Leis Civis, tá? O BGB, né? O Bürger. Bürger aqui é civil, mas muitos traduzem o Bürger, quando se fala do Estado como Estado civil, mas não é Estado civil, aí seria o Estado burguês, né? O Estado burguês de direito. Então, o Bürger diferenciar o Bürger bourgeois do Bürger citoyen, tá? Na sociedade civil, aqui, o Bürger é o bourgeois, é o burguês, é o agente econômico, tá, no mercado. Na modernidade, tá bem? Você ser membro da família não quer dizer que tu vai ter poder político. Você ser um agente econômico, tá? Não significa que você vai ter mais direitos que os outros no Estado de Direito. Essas identidades, se você perder uma eleição, não é por isso que você vai ser preso. A tua identidade como cidadão, tá? Como derrotado aqui, né? Como adversário político, não tem influência no mundo jurídico. As tuas identidades o objeto é a pessoa. Do ponto de vista moral, o sujeito, o subject, né? O sujeito moral, o subject. Na família, o membro da família. Na sociedade civil em geral, o cidadão. Bürger como bourgeois, né? Como burguês. Tá? Do direito do Hegel. A obrigação suprema do indivíduo é ser membro do Estado. Então, aqui é Bürger como citoyen, né? Isso eu acrescentei. A união dos cidadãos, enquanto tal, é ela mesma o conteúdo verdadeiro e fim dos indivíduos singulares. E a determinação dos indivíduos a levar uma vida universal. Né? Eu transcendo a minha particularidade e me assumo como um ente universal, como cidadão. Lembram? Mas ser cidadão não é atendida. Eu não sou fundido num todo, universal dos cidadãos. Eu levo uma vida universal, mas eu trago para ela a minha particularidade. Lembram lá em cima, né? Não preciso repetir. Sou eu que sou cidadão, com a minha biografia. Tá bem? Ela não é eliminada, não é anulada pela minha elevação ao nível universal. Sou eu que penso no bem comum. Tá bem? E, por fim, as esferas práticas, e aqui a gente encerra a aula de hoje, né? Porque eu dei para o que se chama de esferas culturais, esferas de reconhecimento, esferas da liberdade social, esferas funcionais. Eu resolvi chamar de esferas práticas, né? Aristóteles atribui 3 atividades que fazem do filósofo, hoje em dia do cientista, ou de todo aquele que pergunta o porquê das coisas, tá? É uma atividade de contemplação, né? Da verdade ou da beleza, né? O teoros, né? Em grego, o teoros é aquele que contempla um espetáculo, né? Se tiver uma tragédia, por exemplo, né? O teoros. A praxis é a ação. A praxis ela visa a autoconstituição da pessoa, tá bem? É o que o Hegel vai tentar aprender com a ideia de autoatividade ou de autoefetivação. Nós estamos chamando aqui de autorrealização, né? Eu me autorrealizo pelas minhas ações. Isso é a praxis, né? Eu pratico atos justos para me tornar uma pessoa justa. E aí ou seja, a minha própria identidade é atribuída a mim mesmo como autor. Eu sou autor da minha própria identidade. A minha vida é um projeto, a minha vida é uma tarefa que eu me imponho e da qual só eu posso me desincumbir. Tá? Não posso confiar a uma comunidade, não posso confiar a uma esfera maior do que eu mesmo. Né? Elas vão me auxiliar, mas isso depende sempre da minha liberdade, da minha iniciativa. Poiesis, produção, é a transformação do mundo. Né? Na praxis, o fim é intrínseco à atividade. Por que você está
fazendo ações justas? Bom, para me tornar uma pessoa justa. Tá bem? Ou seja, o fim é intrínseco. Ah, você foi justo, mas você perdeu dinheiro. Não interessa. Tá? O fim da ação justa é interno à própria ação, não é externo à própria ação. Agora, o pós é a produção de um resultado. Então, se eu tenho um trabalhador ou tenho um robô, tanto faz, porque a atividade não vale em si mesma. A ação justa, a atividade de autoconstituição da pessoa vale em si mesma. Né? Ela vai moldando o autor. Agora, se eu sou autor de uma atividade de produção de poieses, não muda a minha identidade. Tá bom? Eu usar um computador com um Windows como eu uso 2003, ou como vocês usam Windows 2020, tá? O resultado é que se altera, mas a própria identidade do agente não se altera. Tá bem? Então, o resultado, né, o fim, melhor, é extrínseco à atividade e não intrínseco. Tá bem? Há 4 esferas da praxis, conforme o bem que é objeto da ação humana. Na esfera ética, o bem que eu viso é o bem moral. Na esfera política, é o bem comum público. Aqui eu tirei do John Finnis, graças a recomendações aqui do professor Elton, né? Não é todo o bem comum. A gente pode pensar que um bem comum do povo em geral. Nós, não só como povo, como totalidade de cidadãos. Mas na esfera política, eu busco só o bem comum público. Na esfera jurídica, a ordem. E na esfera econômica, a satisfação das necessidades, ou a busca da riqueza. Entendendo aqui como riqueza, né, a totalidade dos bens e serviços que servem para atender necessidades humanas. Não é dinheiro. São essas esferas que um republicano quer ver separados. Tá? Buscar a ordem é uma coisa, buscar a riqueza é outra, buscar o bem comum público é outra coisa, e buscar o bem moral é um outro objetivo que se coloca para a ação humana. E com isso, meus amigos, eu encerro aqui com vocês e na semana que vem a gente vai ver liberdade, igualdade e fraternidade em cada uma dessas 4 esferas. Até lá. Bruno, pode comandar as perguntas agora, então. Bom,